Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Como é que vocês estão, galerinha aí do sétimo ano? Todo mundo bem? Tudo certinho? Todo mundo assistiu a aula, a última aula da gente? Essa é a segunda aula do nosso semestre, um semestre que tem tudo aí para ser um excelente semestre, muita coisa boa, muita coisa nova. A gente vai aprendendo nas nossas aulas de Geography. E espero que seja muito produtivo, tá? Então, fico na expectativa grande aí dessa galerinha que eu vi pequenininho aí, acho que eu peguei vocês no terceiro ou foi quarto ano, né? Já estão aí indo para o sétimo e daqui a pouquinho indo para o oitavo, né, galerinha? Então, muita coisa boa, muita coisa interessante para a gente aprender. O sétimo ano é um excelente ano, muita novidade, muita coisa legal, tá certo? E a gente vai correndo, né? A gente vai correndo, vai andando mais rápido com o conteúdo no segundo semestre, porque, afinal de contas, a gente tem menos tempo, né? Tem praticamente aí um mês a menos aí de aulas, já que dezembro é um mês em que praticamente a gente já está encerrando o ano, né? Ali o mês de dezembro é só os últimos detalhes aí de encerramento, né? A gente ainda tem eventos, a gente ainda tem semana de jogos internos, a gente ainda tem feira americana, a gente tem, não sei se vai ser permitido, mas ali o evento, né? Como é o nome do evento? É a feira cultural, né? Acho que é feira cultural que chama. Então, muita coisa boa aí em altíssima velocidade. Ok, boys and girls? Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar aqui, tá certo? A gente, Teacher Júlio, passando aí, né, para falar sobre, dizendo que tratou de clima mundial com vocês, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa parte de climas aí do mundo, tá certo? Que é importante, tá bom? Mas a gente também vai falar de aquecimento global, porque como é que a gente fala na palavra clima, né? Climate, que é climate change, né? E a gente não fala, né? Como esse, não tem como falar de climas do mundo e não dizer como esse clima ele está sendo alterado no foi alterado durante esses anos, está sendo alterado e vai continuar sendo ainda mais alterado. É algo que é muito importante. A gente não pode estar deixando de falar com vocês, que são o futuro do nosso planeta. Ok? Então, vamos lá. Climas no mundo. Olha, a gente já dá de cara aqui com uma vegetação que a gente está mais do que acostumado de ver, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso daqui? Isso daqui é um mangue, né? É um mangue, um manguezal, tá certo? Então, é isso aí. No mundo existem vários tipos de climas que se diferem de acordo com a localização geográfica. São determinados principalmente pela inclinação solar, ou seja, o modo como os raios incidem na superfície terrestre. Então, tem uma notícia ruim para dar para aqueles que acreditam, né? A gente fala em inglês os earthers, os flat earthers, né? Que é aquele pessoal que acredita que o mundo é plano, né? Os cientistas discordam veementemente e está aí para provar a vegetação, o clima e, consequentemente, a vegetação. Pelo fato de ser um globo, na verdade, é oval, né? Na verdade, é geodésico, né? Um formato geodésico, que é, para ser mais simples, é oval, tá certo? Então, por conta do ângulo, então, se você pegar, por exemplo, se você fizer uma experiência, né? Pegar um globo, né? Uma bola, e você colocar incidindo sobre uma luz, você vai ver que no meio da bola, né, vai ter uma incidência direta dessa luz no meio da bola. É o que a gente chama, é ali a zona que a gente chama de zona do Equador. Coincidentemente, não, brincadeira, não é coincidentemente, é ciência. Ciência. Por conta disso, a zona do Equador é uma zona mais quente, porque o Sol incide mais diretamente. À medida que você vai andando, vai saindo do centro da bola. Se eu tivesse aqui
um globo, deixa eu ver se eu acho um globo, uma bola. Infelizmente seria uma boa, mas eu não tenho mais criança pequena em casa, então não tenho mais bola, né? Mas vamos lá, vamos trabalhar com a mão aqui, né? Então, vou fazer com a mão, né? Então, você tem uma incidência direta aqui na zona do Equador, que é no centro desse globo. À medida que você vai se distanciando desse centro, vai criando um ângulo, na verdade, vocês já aprenderam isso em matemática, já viram isso em geometria, sobre ângulos, né? Então, ele vai fazendo um ângulo. E à medida que ele vai fazendo um ângulo, o Sol já não incide tão diretamente no globo. À medida que isso vai acontecendo, tá certo? Essas regiões, elas passam a ser mais frias do que a região que está no centro do planeta. Então, guess what, guess what, guess what? Então, as regiões do Equador têm um clima mais quente. Por essa razão, na região do Equador, ali, o clima é mais quente. E quanto mais distante você vai ficando do Equador, quanto mais você vai se aproximando dos polos, mais você tem um clima frio, até você chegar nos dois polos em que você tem geleira, né? Aí você é gelado. Na verdade, o Polo Ártico ele é a geleira, ele é uma geleira, ele não tem terra lá. O Polo Antártico não. O Polo Antártico ele tem um território, ele tem terra por debaixo, ele só é congelado, por cima é gelo. Mas se aquele gelo derreter, embaixo é terra. O Polo Norte não. O Polo Norte ele não tem nada lá, tá certo? Então, é por essa razão, boys and girls. E aí? Se tiver alguém na família, algum vizinho, alguém que ainda insiste em dizer que a Terra é plana, explica ele isso porque que não é plana, tá certo? Então vamos lá. Então, pela inclinação solar, ou seja, como os raios incidem na superfície terrestre, tá certo? Espero que a minha explicação tenha sido, né? Você vê diretamente e aqui ela vem aqui, então ela não pega por conta do ângulo, ela já não pega diretamente. Eu vivi isso de fato, né? Por exemplo, eu morei nos Estados Unidos e morei inclusive numa região tropical para padrões americanos, que é a Flórida, mas nem de perto o sol queimava como queima aqui em Recife, né? Recife está bem mais próximo do Equador do que a Flórida está. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Globe. Deixa eu ver se a gente consegue. Globe. Globe, globe, globe. Globe View. Globe View. Vamos ver se a gente consegue. Google Earth. Vamos ver. A distância. Launch. Vamos ver se a gente consegue aqui, através do Google Earth, ver. Quem nunca usou, use, tá? Os recursos do Google Earth são espetaculares. A maioria, pelo menos porque interessa para a gente, é gratuito. Vamos ver aqui se dá para launch. Ele leva um tempinho para esse. Olha aí, olha o planeta Terra, né? Tá vendo? Então, aqui está o planeta Terra. Ó. Então, Recife está mais ou menos aqui, né? O Equador, ele passa mais ou menos por aqui, tá certo? Aqui, mais ou menos, ele passa meio que no meio da Amazônia, e é por isso que a gente tem uma floresta tropical, né? Porque ele passa no meio da Amazônia, então, de um lado do outro, calor, muito sol, muita chuva. Calor gera evaporação, evaporação gera nuvem, nuvem gera chuva. Então, a gente tem aqui, ó, a Amazônia, veja como a quantidade de nuvens que tem aqui em cima da Amazônia, né? Recife está mais ou menos por aqui, está passando mais ou menos aqui, o Equador, tá certo? E a Flórida é aqui em cima, tá vendo? Então, apesar de ainda ser não é considerado mais uma região equatoriana, né? Equatoriana seria o mais quente. Já a região tropical, porque por aqui passa mais ou menos um trópico. Mas a gente ainda tem muito aquela sensação de trópico, né? De tropical, de quente, de equatorial, né? Mas o sol não queimava feito aqui em Recife. Aqui em Recife eu passo 15 minutos eu me queimo. Lá na Flórida, não. Lá na Flórida, assim, se ficar muito tempo no sol, você se queima, óbvio. Certo? Então, tá aqui a Flórida, né? Veja a distância. Aqui a gente tem, ó, a Antártica, tá vendo aqui, ó?
Aqui o Polo Antártico ao sul, aqui o Polo Norte. Veja como já é bem menor o Polo Norte e cada vez ele é menor, né? Cada vez ele vai diminuindo, cada vez mais ele vai se dissipando, tá certo? Aqui a gente tem a África, olha os ventos, olha. Inclusive, eu não sei se esse é em tempo real, mas você vê a quantidade de ventos, nuvens que é produzida, ó, e é jogado para cá, tá vendo? Então, ó, esses ventos e essas nuvens, deixa eu botar num ângulo aqui para a gente ver melhor. Essas ventanias vindo da África para cá, por isso que esse mês de agosto é um mês tão ventilado. Às vezes a gente pega alguma rebordosa aqui desse vento, dessa chuva, dessas nuvens, mas geralmente eles sobem, eles vêm aqui, ó, para a Amazônia e eles também sobem. E é aí aqui está o problema, por isso que se surgem os furacões. Eles entram em contato com essas águas quentes do Caribe aqui, e aí existe um processo aí, todo um processo físico-químico que eu não vou conseguir explicar, mas que essas águas, esses ventanias com as águas quentes vão formando os furacões, as tempestades, e aí atinge toda essa região do Caribe aqui, né, incluindo a Flórida, tá certo? Então, é mais ou menos por aí, boys and girls, ok? Então, a gente tem aqui a região equatorial, ok? Então, ocorrem em áreas próximas à linha do Equador, como eu falei, caracterizado por altas temperaturas e grande concentração de umidade, tá? Então, ao contrário do que se pensa, quanto mais quente, mais chove, tá? Porque evaporação leva à formação de nuvens. Formação de nuvens em condições normais de temperatura e pressão, tem uma palavrinha, mas faz chover, né? Ela entra num processo químico lá e ela começa a derrubar a água, certo? Então, mais ou menos por aí. A gente tem aqui, né, nas regiões mais litorâneas, a gente tem esse tipo de vegetação, tá certo? Que é acostumado, que se adapta bem ao sal. E aqui, nas regiões equatoriais, aí a gente já tem mais estilo uma floresta, uma floresta amazônica, e a gente também tem aqui, seguindo o litoral, mas não no litoral, um pouquinho distante do litoral, a gente tinha, né? A gente tinha a Mata Atlântica, hoje praticamente dizimada, né? Aí a gente vem para uma região mais tropical, né? A gente possui duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Então, a gente vai ter, nas regiões tropicais, a gente vai ter um período de mais seco, um período de sol, de muito calor, e a gente vai ter um período mais chuvoso, né? Novamente, como eu disse, quando na época que eu estava lá na Flórida, a gente tinha o verão, na verdade, era o período de chuva, né? Então, chovia muito no verão. Por quê? Por conta do calor, tá certo? E a gente tem um momento que é mais frio, tá certo? E por ser mais frio, a gente não tem tanta precipitação. Essa é a palavra, o termo correto, né, que a gente usa é a precipitação, tá certo? Então, a gente tem aqui. A gente também vai ter o subtropical, que ali fica entre o trópico, né, e a outra linha, esqueci o nome da outra linha, né? Equador, os trópicos e os... me falhou agora. Mas fica entre um e outro. E aí já demonstra um clima um pouco mais frio, né? Nessas regiões, o verão ele é menor, você já tem as 4 estações do ano, tá certo? Você tem uma queda abrupta de temperatura no período do inverno, e aí, nessas situações, pode até chegar a nevar, tá certo? E geralmente neva, tá bom? Então, você tem esse tipo de eu acabei de falar a palavra, gente, de precipitação, tá certo? Esse tipo de precipitação, tá bom? E aí, obviamente, a vegetação ela também vai mudar, ela vai, é uma vegetação que vai se acostumando com esse clima mais frio, né? Você tem as 4 estações do ano também bem definidas nessa área.
Você também tem o temperado oceânico. O que é o temperado oceânico? O temperado oceânico é aquele que, como está próximo do oceano, então ele recebe a influência do oceano. O oceano, ele tem a função, vamos dizer assim, de causar um certo equilíbrio, né, na temperatura. Então, ela não vai deixar nem ficar frio demais e também não vai deixar ficar quente demais. Então, esse equilíbrio também causa um benefício para a comunidade, para as pessoas que moram nessa região, tá certo? O que a questão da alteração climática, do aquecimento global está causando é exatamente os opostos extremos. Então, você pode ver, né? Não sei se vocês acompanham isso na televisão. Como essas regiões, elas têm as 4 estações bem definidas, né? Então, você tem agora, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, está um calor dos infernos, um calor infernal, né? As pessoas, tem gente morrendo, disse que no Canadá um dia desse, não sei quantas pessoas morreram de calor. Por quê? Porque quente demais, muito quente, muito quente. Você chega a ter temperaturas de 40, 50 graus, gente. No Canadá, nos Estados Unidos, assim, isso até algum tempo atrás era impensável por conta do aquecimento global. Ao mesmo tempo, aí muita gente vai dizer assim, mas professor, mas também, às vezes eu ouço no noticiário quando está inverno lá, que é recorde de frio, nevasca dos infernos, certo? Porque é exatamente isso. O aquecimento global, ele causa exatamente os extremos. Então, quando está frio, é frio demais, quando está quente, é quente demais. A gente, por exemplo, está vivenciando isso. A gente está vivenciando, tá certo? Um período em que não era para estar tão frio assim, mas está. Também não era para estar chovendo tanto assim, mas está. Entendeu? Então, a gente, por exemplo, essa aula vai ser liberada uma semana depois que eu gravei, né? Mas na semana que eu estou gravando essa aula, eu passei um perrengue gigantesco para poder ir trabalhar. Pelo menos segunda, terça e quarta foram dias de muita chuva, muita chuva. Foi Deus nos acuda. Na segunda-feira, foi Deus nos acuda para voltar para casa. Eu voltei de boa viagem e só Deus, tá? Por quê? Porque aquecimento global. Do mesmo jeito, anotem o que eu estou falando, anotem. Do mesmo jeito que a gente está evidenciando esse frio violento, essa chuva, essa montanha de chuva, diz que na segunda-feira, por exemplo, em 24 horas caiu 100 milímetros de água. É muita coisa, gente, muita coisa. E principalmente para um mês como o mês de agosto, que é um mês de chuva, mas não é um mês de chuva tão forte como foi. Eu nunca vi, eu acho que eu nunca vi em Recife um dia que choveu tanto feito na segunda-feira. Não parava de chover. Eu acho que não sei se foi domingo para segunda. Não, domingo não foi tão, não. Foi domingo, foi o dia dos pais, né? Choveu não. Foi da segunda, foi na segunda ou da segunda para terça. Não parava de chover, não parava. Era assim, chuva mais fraca, chuva mais forte, chuva mais fraca, chuva mais forte, chuva mais fraca, chuva mais forte. Mas assim, não parava de chover. Incrível, tá certo? Então, a gente vai evidenciar, a gente vai perceber que no verão vai ser muito, muito, muito quente, mas muito quente mesmo, tá certo? Então, vocês vão ver isso acontecer, tá bom? Escrevam o que eu estou dizendo em relação a isso daí. Bom, continuando. Temos também o temperado continental, que aí é mais para dentro do continente, e aí as alturas, as temperaturas podem ser extremamente baixas, até 0 grau. Isso aqui tá nem certo, isso aqui, né? Isso aqui pode até ser mais baixo do que isso, né? Aí você tem aí a questão da altitude, né? Tudo mais, quanto mais você vai entrando no continente também, mais existem tendências de montanhas e coisas desse tipo. Você tem o Mediterrâneo, tá certo? Que é ali, né, naquela região ali do sul da Europa. Também você vai encontrar um pouquinho disso ali na região do Oriente Médio. Tá certo que você apresenta verões quentes e invernos chuvosos, mas isso é bem específico no local. Você tem a área desértica e aqui, ó, aqui tem a imagem da nossa caatinga, né, do nosso sertão, certo?
Outra também, outra região que tem sofrido bastante exatamente por conta do aquecimento global. É como eu estou dizendo, né? Quando existe uma tendência para um lugar, é que a tendência é que aquele lugar ele vá se exacerbando, aquela tendência vai se exacerbando. Então, o que acontece é o seguinte, como já existe uma tendência desértica no sertão, cada vez mais a vegetação morrendo, cada vez mais seca, cada vez mais sofrimento das pessoas que moram naquela região, tá certo? Então, a gente tem, na verdade, aqui desértico. Na verdade, desértico é aqui, tá? A gente tem a região, essa que é o semiárido, né? Deserto é essa daqui. Essa é desértico e semiárido. Então, o semiárido ele está cada vez mais se transformando num deserto. Que a região do semiárido é a região intermediária em relação à região desértica. A região desértica é a região, vamos dizer, sem vida praticamente. Praticamente você não tem vida ali. Você tem algumas espécies de animais and that's it. O semiárido, ele tem vida, ele tem bicho, ele tem vegetação, ele tem essas coisas. Mas cada vez mais está desaparecendo. Cada vez mais. Todos os estudos mostram cada vez mais está ficando mais e mais e mais quente. Aí a gente também tem a região subpolar, tá certo? A região subpolar, em que aí a gente tem temperaturas bem frias, né? Então, são regiões já próximas aos polos, e aí você tem imagem aqui deixando claro, né? A vegetação geralmente é bem uniforme, né? De poucas espécies, tá certo? De plantas e de árvores, ao contrário da região tropical, da região equatorial, né? Por exemplo, inclusive na floresta amazônica, em 1 km², em 1 km² de floresta amazônica, você tem mais espécies de vegetação do que você tem em toda a América do Norte. Só para você ver a quantidade de riqueza, o bioma, como a diversidade é fundamental, tá certo? Então, você aqui já vai encontrar bem menos, porque poucas são as espécies que sobrevivem a temperaturas tão extremas. Você também tem o frio da montanha, né? Que são regiões que não necessariamente estão próximas dos polos, mas por conta da altitude são bem frias. E você, por fim, você tem a região polar, tá certo? Que é caracterizado pela presença constante de neve e gelo, e as temperaturas registradas sempre se encontram abaixo de zero. Os invernos são extremamente rigorosos e os verões secos. Praticamente você não tem vida lá. Você tem pouquíssimos animais, geralmente esses animais são marinhos, tá certo? Com algumas exceções, por exemplo, no caso do Polo Norte, você tem o urso polar, tá? E no caso do Polo Sul, né, da Antártica, você não tem nenhum grande predador. Você vai ter ali pequenos animais, pequenas aves, você vai ter aves e você vai ter animais marinhos, ou animais híbridos, né? Digamos assim, um mamífero, mas um mamífero marinho, né? Tipo os leões marinhos, coisa desse tipo. Ok? Alright, boys and girls. Então, é mais ou menos por aí, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre what is climate change, tá certo? How it affects us. Aqui tem uma animação, né? De what is global warming. Então, o que é global warming, que é aquecimento global, né? Climate change, certo? É aquecimento global, né? Até bom aqui, ó. Climate change, anotem isso aqui, ó. Climate change, tá certo? Aqui, mudança climática, desculpa. Mudança climática, climate change, e global warming é exatamente o aquecimento global, tá certo? Então, como é que acontece isso daí? Ó? Aqui você, por conta aqui, tem uma imagenzinha, deixa eu ver. Não tem imagem aqui que eu queria mostrar, mas tem uma imagem bem legal na internet que mostra o seguinte: os raios solares entrando no planeta Terra por conta da emissão de gases poluentes. Esses gases poluentes vão destruindo a nossa atmosfera, né? A atmosfera que é a proteção, a camada de proteção contra os raios solares, vai destruindo. À medida que destrói, esses raios solares eles penetram no planeta Terra com mais força.
Ao penetrarem no planeta Terra com mais força, eles também refletem. Obviamente, uma parte do calor fica, mas ainda assim você consegue eliminar. Uma coisa de Deus, né? Assim, a atmosfera era feita de tal forma que ela impedia a entrada do Sol com muita força, mas deixava sair. Agora acontece um processo inverso. Ela não tem proteção, então ela entra quase que diretamente, e para sair ela protege, exatamente por conta da camada da poluição, do gás carbônico, ela impede que esse calor... Então, o calor, além de vir mais calor, vinha um certo calor e o que vinha liberava boa parte. Agora ele vem e ainda é impedido de sair, ou seja, o planeta ele vai aquecendo, tá certo? E com esse aquecimento do planeta, como eu já disse, as coisas, vai se exacerbando, né? Como é que se diz? Fenômenos da natureza, eles vão se exacerbando. Então, quando é período de chuva, chove mais, né? Porque você vai ter aqui, ó, less snow and ice. Então, vai ter menos gelo e menos neve. Esse menos gelo e menos neve vai derreter e vai cair nos rios. Aqui está mostrando caindo na água, né? Mas primeiro cai nos rios, para depois cair no mar. O que é que acontece? Mais água, a água ela sobe, a água ela ocupa espaço, é isso? No universo. Então, você tem moléculas, então se você tem mais água, ela tem que subir. Imagine como um reservatório. Se você botar mais água, a água vai subir. O que é que vai acontecer? Existe uma tendência de a água ela subir, subir, subir ao ponto de invadir o continente. A gente vivenciou isso, por exemplo, em Olinda, nos anos 90, tá certo? Vocês não tinham nascido, mas pergunta aos pais de vocês, foi feito um trabalho para a contenção do mar. Esse trabalho, ele já não está dando mais conta. Você vê que quem passa muito aqui na beira-mar, tem vários pontos aqui que o mar já está invadindo, tá certo? Esse é um dos problemas, mas a gente tem muitos outros problemas também. O aquecimento global, né? E na semana que eu gravei essa aula, saiu um estudo dizendo que o homem ele vai ser responsável, o homem sozinho, porque estudos indicam que o planeta normalmente ele já tende a aquecer, mas não na velocidade que está aquecendo. Mas o homem sozinho vai ser responsável pelo aquecimento de mais 1,5 graus no planeta Terra até o fim do século. E esse aquecimento de mais 1,5, fora o que já normalmente aquece, pode criar situações calamitosas. 1,5 grau parece muito pouco, mas provoca muito derretimento de gelo, tá certo? Então, muita coisa ruim pode vir disso daí, tá certo? Então, isso fora a questão da própria poluição, né, lixo, fora a questão da destruição da vegetação, né? A floresta amazônica agora sendo usurpada, né? Praticamente destruída aí nos últimos tempos. Então, realmente as coisas não estão no caminho bom. E é importante a gente falar isso nas nossas aulas de Geography, porque vocês é que vão pegar essa bomba chiando, né? Existe uma previsão que até o fim dessa década, do jeito que vai, mais da metade da floresta amazônica teria desaparecido do mapa, teria sido devastada, e com isso iniciaria-se um processo de desertificação do que hoje é a região da Amazônia. E vocês que vão pegar essa bomba chiana se nada for feito agora. Ok? Então, boys and girls, para a gente finalizar, tá bom? O homework é o seguinte, eu vou passar que vocês façam uma pesquisa explicando como o aquecimento global causado pelo ser humano afeta a temperatura do planeta Terra, certo? Como o aquecimento global causado pelo ser humano afeta o clima da Terra e como isso nos afeta também, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui com a nossa aula. Espero que tenham gostado, tá certo? A gente está sempre falando nessa questão climática, né? Porque é um tema que vocês vão ouvir falar muito nos próximos anos, até, inclusive, depois, provavelmente, do ensino médio, tá bom? Então, Teacher Leo vai ficando por aqui e deseja a todos um ótimo fim de semana, mas antes de sextar,
Assistam a aula da Geography e façam o homework. Goodbye.